Até o final do século XVI, a população luso-brasileira estava concentrada no litoral do Brasil. O interior era habitado, em sua maior parte, por indígenas de diferentes grupos étnicos. Alguns deles eram originários dessas regiões e outros se deslocaram para lá após serem expulsos do litoral pela colonização portuguesa. A partir desse período, de diferentes maneiras e por ações de diferentes grupos, iniciou-se o povoamento do interior. Assim, com o passar dos anos, as fronteiras foram sendo desenhadas até chegar à configuração que temos hoje. No início do século XVII, as regiões mais distantes do litoral, localizadas na porção nordeste do território, começaram a ser ocupadas com atividades de criação de gado e extrações de matérias-primas, como cacau, canela, anis, gergelim e entre outras. Nas atuais regiões Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, foram formadas missões jesuíticas, onde os padres da Companhia de Jesus fundavam aldeamentos indígenas, no qual ensinavam os princípios de sua religião. Nesses aldeamentos, os nativos estavam protegidos da escravização. Dentre outros os grupos que contribuíram à exploração do interior estão os bandeirantes que participaram de expedições rumo ao interior para procurar metais preciosos, bem como capturar e escravizar indígenas. Geralmente essas expedições partiam da vila de São Paulo de Piratininga. Durante o período colonial brasileiro, a produção de açúcar foi uma atividade econômica muito importante. Os comerciantes portugueses tinham um bom lucro com a venda desse produto na Europa. Para cultivá-lo, muitos portugueses vieram morar no Brasil. Com isso, povoados, vilas e cidades foram sendo formados no entorno do engenho. Principalmente na atual região Nordeste, a prosperidade econômica proporcional pela cana-de-açúcar começou a entrar em queda ao final do século XVII, quando os holandeses deram início à produção de açúcar na América Central. A ocorrência fez o preço do produto abaixar muito e, consequentemente, os lucros também diminuíram. Desde o início da colonização, os portugueses buscaram formas de explorar a colônia e fazer que as atividades aqui realizadas gerassem lucros para a metrópole. Por isso, a busca por ouro e metais preciosos sempre foi constante e muitas rotas terrestres e fluviais foram abertas para procurar essas riquezas. Na década de 1690, começaram a aparecer notícias da descoberta de ouro no interior do Brasil, na região onde hoje é o estado de Minas Gerais. Para a coroa portuguesa, encontrar ouro significava a possibilidade de superar a então crise econômica do reino, voltando a ter bons lucros com a colônia. A notícia da descoberta de ouro na região mineira provocou um grande e acelerado fluxo migratório de colonos para lá que chegavam vindos de outras regiões de colônia e de Portugal. Todos desejavam enriquecer com o garimpo. Assim surgiram novas formas de organização social, novas leis e novas relações de trabalho na região mineradora. A expansão de atividade mineradora trouxe várias mudanças para a sociedade colonial, entre elas a intensificação do povoamento nas regiões das minas, tanto dos colonos livres como de escravos, a abertura de novos caminhos em direção ao interior. O Rio de Janeiro, mais próximo das minas, tornou-se a nova sede administradora da colônia em 1763. Tal era a importância da mineração para a economia colonial. O desenvolvimento das atividades agrícolas no interior para completar os abastecimentos das regiões das minas, que sempre dependia dos alimentos trazidos de longe. Uma maior integração entre diferentes capitanias
da América Portuguesa, que antes da extração de ouro eram relativamente isoladas umas às outras. O surgimento de novo tipo de colonização predominante urbano, em contraste com a sociedade rural anterior, que havia se formado no litoral devido à produção de açúcar. Naquela época, o ouro e as pedras preciosas encontradas em Minas Gerais eram levadas ao Rio de Janeiro e de lá enviados à Europa. Por ter atraído muita gente, a atividade mineradora causou problemas de abastecimento. Isso fez com que os tropeiros, em número cada vez mais, transportassem da região onde hoje é o estado do Rio Grande do Sul para as minas mercadorias como carne seca, mulas e cavalos. Ao longo de todos os caminhos, progressivamente, foram surgindo povoados que depois deram origem a várias cidades no estado do sul do Brasil. Podemos perceber, portanto, que o tropeirismo foi um importante fato de integração entre as diferentes regiões brasileiras. A criação de gado no sul, ligada ao movimento dos tropeiros, contribuiu para alargar a fronteira da colônia, pois os colonos foram entendendo o espaço cada vez mais, ocupando regiões que na época pertenciam ao Reino da Espanha.